Em discussão? Não havendo quem queira discutir, então, em votação, quem for favorável à inclusão da DVS no processo 5071-2025, permaneça como está. Aprovado por maioria, voto contrário do conselheiro Roberto Nonato. Na sequência, isso, então o meu expediente dando continuidade, né, ao expediente formulado pelo professor Oséias, como o pedido em questão ele tem prazos para ser deliberado, né, e o prazo está entre essa reunião aqui e a próxima, consume, que é em julho. Então nós entendemos que esse processo deve vir em regime de urgência. Então estou pedindo urgência ao processo de número 11.026/2025 para que ele seja deliberado na reunião de hoje. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Findo então os expedientes, nós iniciamos. Antes eu quero fazer uma observação, né, que até a última observação aqui da nossa secretária dos conselhos, a reunião está sendo gravada, mas não está sendo transmitida, né? É isso? Podemos prosseguir desse jeito ou é exigência que seja transmitida, que diz o nosso regimento? Tá. Em vista disso, né, e se tratando que se trata, só vou verificar aqui o artigo, né? Bom, o diz o regimento, vou dar um passo atrás, é que a reunião tem que ser gravada e ela está sendo gravada, né? Então, não há nenhuma restrição regimental, né, de que possamos prosseguir a reunião. E artigo 16 é uma questão de ordem. Artigo 16. As reuniões do plenário do Consumo e das respectivas câmaras poderão ser realizadas por videoconferência ou por outra tecnologia de transmissão de som e imagem em tempo real e vir a ser desenvolvida, né? Poderão dar margem a que possamos prosseguir a reunião, uma vez que a restrição diz respeito à gravação, né? Esclarecendo, acho que se trata das de videoconferência à distância, tá? Por isso que não abrange esta reunião aqui. Então, respondida a questão de ordem, nós vamos dar prosseguimento com a ordem do dia, né? E trata-se do processo de número... houve a inversão da pauta. Então, chamamos do processo 11.026/2025. Origem vem pelo CAV, pela pós-graduação da Engenharia Florestal. A interessada é a estudante Ângela Silva dos Santos. Assunto: recurso da decisão do processo 55.006/2024 DESC ao Conselho Universitário,
foi designado inicialmente conselheiro Vanderlei dos Santos, foi distribuído ao conselheiro Oséias Alves Pessoa com a palavra. Obrigado, professor. Então, me comprometo de ser bem rápido nesse relato. O relato, como o professor mencionou, é o 11.026/2025. A interessada é a mestranda Ângela. Trata-se, então, de um recurso de decisão de uma não homologação de seu mestrado, da sua dissertação, pelo colegiado do programa de pós-graduação de engenharia florestal. Esta não homologação se deve ao atraso da entrega dos expedientes que se exige após a apresentação oral. Então, ela foi aprovada na defesa, depois tem 60 dias para ser encaminhados os expedientes, dos quais se tratam da correção do seu trabalho escrito e também de um artigo. Claro que a resolução que rege o regimento diz submissão, então não é a aprovação do artigo, é a submissão do artigo. Passou-se então os 60 dias e após esses 60 dias ela acabou tendo várias excepcionalidades, dos quais perdeu um filho, separou, enfim. São vários elementos que se configuram como excepcionalidades, aquilo que não ocorre rotineiramente. E o que ocorreu então? Ela entregou, tardiamente, fora do prazo, mas ela entregou e o artigo foi publicado esse ano no mês de março. Então, em agosto do ano passado ela defendeu, expirou os 60 dias, ela entregou essa correção depois de 40 dias, encerrado esse período, e o artigo tinha sido submetido, mas só foi aceito, então, em março deste ano. O colegiado, ele se pautou para fazer a não homologação em cima de duas resoluções. A Resolução 1 de 2022 e a Resolução 1 de 2023. Na Resolução 1 de 2022 é a resolução que estabelece o regimento desse programa. E a 1 de 2023 é um cerco em que detalha quais os documentos e prazos que deveriam ser respeitados para que houvesse, então, a homologação. O que eu observei? Quando eu fui ler essa resolução, lá de imediato eu observei que uma resolução deste colegiado estava revogando uma do Conselho, do Consune. Isso me alertou que existe uma hierarquia de normas, e o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa na página da UDESC, dos conselhos, e verifiquei se esse regimento tinha sido, então, homologado pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Até o dia 8, às 10 horas, quando eu postei o meu relato, não encontrei nada de homologação pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Então, como eu não encontrei, o que eu fiz? Eu peguei, então, e remeti à Resolução 13 de 2014, a resolução que estabelece, então, um regimento geral para todos os programas. Nessa resolução, lá estabelece, então, as excepcionalidades. Evidentemente, o que essa mestranda passou se enquadra, então, com excepcionalidades. Portanto, acatei, né, o pedido do recurso, ou seja, a homologação da sua dissertação. Bom, se fosse só isso, né, mas vamos admitir então que esteja aprovado, foi homologado e não esteja somente publicado, né? Então essa análise vai ser em cima da proporcionalidade. Por quê? Porque se nós estamos numa universidade em que a nossa missão é desenvolver competências e habilidades dos nossos estudantes, essa estudante, ela passou 2 anos desenvolvendo habilidades e competências. Ela fez uma apresentação oral e foi aprovada. Portanto, se a gente for considerar o todo, a penalidade dela perder essa homologação é exagerada. Portanto, é desproporcional. E a resolução que existe é uma resolução ainda que precisa de aprimoramento, porque é natural, né?
quem acaba elaborando essas resoluções são professores que, às vezes, desconhecem um pouco o direito administrativo, o regimento, enfim. E lá, ele afirma que acabou, é taxativo, não entregou dos 60 dias, acaba não sendo homologado. Mas não veda a entrega. Quando não veda a entrega, pode ser entregue. E no momento que a administração pública acata e recebe, a gente diz que ela convalida tacitamente. Ou seja, como não foi proibido, ela acabou, então, recebendo e analisando. Portanto, nessa questão, eu também sou, então, favorável a acatar esse parecer. Mais que isso, também existe um caso semelhante em 2015, com uma aluna, na mesma circunstância, que também não tinha sido homologado, ela entrou com recurso e depois foi homologado. Então, aí existe já também o princípio da isonomia. Então, diante de tudo isso, né, diante desse processo em que nós, como universidade, prezamos por um desenvolvimento integral dos nossos estudantes, é natural que eu seja, então, favorável a esse recurso dessa mestranda, que foi aprovada, e o único prejuízo que ela teve em virtude de inúmeras excepcionalidades foi o atraso na entrega dos expedientes administrativos. Então, por isso que o meu voto, professor Fragali, é favorável e acatar, então, o recurso da mestranda Ângela Silva dos Santos. Obrigado, professor. Devolvo a palavra. Eu pediria que fosse possível a leitura do voto apenas, não do parecer, mas para ficar claro qual é o voto do relator. Eu vou estar em casa. Diante de todo o exposto, conclui-se... Diante de todo exposto, conclui-se que a Resolução 1 de 2023 carece de eficácia jurídica por ausência de homologação da Câmara, o que compromete a legalidade da decisão que nela se fundamenta. O indeferimento da homologação configura violação aos princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica. O mérito acadêmico da mestranda foi reconhecido pela banca examinadora. As exigências formais foram efetivamente cumpridas, ainda que com pequeno atraso justificado por circunstâncias excepcionais e comprovadas. Portanto, esse relator é favorável ao provimento do presente recurso administrativo, com a consequente homologação da integralização do curso da mestranda, né, jovem Ângela Silva dos Santos, reconhecendo-se assim o cumprimento integral das exigências legais, formais e acadêmicas para obtenção do título. Muito obrigado, professor Oséias. Em discussão? Desculpe, conselheiro Felipe, conselheiro professor André, Marcos, Vinícius, Manuela e Cristiano. Começamos então pelo conselheiro Felipe. Por favor, com a palavra. Bom dia a todos e todas. Desculpe, Felipe, 3 minutos. Bom dia a todos e todas. Só queria dizer aqui que eu acompanho o parecer do relator, mas eu vou trazer algumas informações aqui. Mais alto um pouquinho, por favor. Eu vou trazer aqui algumas informações como coordenador do programa, do referido programa. Tá? Eu não sei se o relator viu os processos anteriores, eu também não sei por que foi se criado um novo processo. Com relação à legalidade das nossas resoluções, eu já questionei a própria PG, estou aguardando um comunicado sobre isso, né? Mas eu passei pelas resoluções e não lembro da gente revogar nenhuma resolução do Consul. Pode ser que esteja errado, mas vou verificar novamente. E com relação a esse processo novo,
esse processo traz algumas informações que na época a gente não tinha para tomar decisão, que com certeza talvez não chegaria aqui o processo. Essas questões de excepcionalidade que o relator colocou, eu observei, ocorreram antes da defesa, não foi entre a defesa e a entrega da homologação, entrega dos documentos. E nós temos aqui pelo menos 2 relatores, né? Eu fui o primeiro relator do processo, que negou o processo porque faltava documento, e a professora Viviane foi no consecário. E a justificativa da aluna foi única e exclusivamente em função de agenda de trabalho. Ela não tinha apresentado nada relacionado, eu só fiquei sabendo na segunda-feira quando vi o parecer do relator, sobre a perda gestacional e sobre a separação. Isso veio depois. E é claro, nesse caso, o programa tem precedentes, que é o caso que foi colocado pelo relator, e tem mais de um precedente. Inclusive, tem um precedente recente que a aluna entregou com 1 ano de atraso em função de uma doença que acabou paralisando a aluna completa. Então, nós temos esses precedentes, sim. Se viesse isso anteriormente, talvez não estaríamos aqui discutindo esse processo. Obrigado. Viu? Obrigado, conselheiro Felipe. Agora, professor André Thaler, com a palavra. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer ao relator. Realmente, no final, vem na mesma direção ao que o conselheiro Felipe coloca. Tem sido comum isso, que nos pedidos de recurso, os colegas colocam novos processos, né? Meio que escondendo o que está por trás disso. Tem sido comum isso. Eu deixaria esse pedido à Secretaria dos Conselhos para avaliar se esses processos não têm que ser juntados, né? Porque normalmente são pedidos novos e realmente o Felipe comentou, no Conselho de Centro também a gente até tinha ouvido falar, mas como a conselheira não quis colocar, e esse é o outro segundo assunto. Muitas vezes as pessoas acham que os processos são simples, não colocam documentos, aí dá uma negativa, foi um processo de votação apertado no Conselho de Centro, foi um debate grande, não é assim uma questão que foi simples, mas aí quando precisam recorrer, aí realmente documentam o processo. Eu só tenho uma questão, uma dúvida, porque o nosso entendimento também, a gente tem discutido com o professor Felipe desde ontem, principalmente essa questão, nós não encontramos aonde está que as resoluções dos programas precisam ser homologadas pela coordenação. Tá? Depois o conselheiro nos responde. Eu só fiquei com uma dúvida no parecer do relator, né, na parte inicial, não com relação à aluna, mas ele não invalida as resoluções, porque está escrito que essa resolução não é válida no parecer, não na análise. Então, é a única dúvida que eu fico com relação a isso. Então, nós temos, no meu entender, nós temos 2 coisas, né, no voto do relator. Um, que é o pedido da estudante, com a qual eu concordo, e o outro é que me parece que pelo texto ele invalida as resoluções do programa, que queria começar tudo de novo, certo? Que não é o escopo, que eu entendo, não é o escopo da solicitação de um pedido de recurso, que é muito específico, que é ser favorável ou não. Obrigado, professor André. Antes de dar a palavra ao conselheiro Marcos Vinícius, eu vou dar a palavra à nossa secretária do Conselho para fazer um comentário a respeito da observação feita pelo relator, pelo conselheiro André, sobre a juntada de processos. Só respondendo ao professor, e pode ser a dúvida de outros conselheiros também, quando o processo finalizou na Câmara de Pesquisa e Pós, a gente arquiva ele junto à secretaria, porque é regimental. Então, a gente faz uma comunicação ao interessado e ao programa sobre a situação do processo. Tá? Então, ela abriu um novo SGP com recurso, mas hoje a gente consegue tirar a cópia de todo o processo e juntar. Tá lá para todos podem ver. E realmente ela traz novos elementos nesse processo, até por isso que ele entrou no consolo, senão eu acredito que nem teria entrado no consolo se não tivesse novos elementos. Feito esse esclarecimento, então passo a palavra ao conselheiro Marcos Vinícius em 3 minutos. Obrigado, magnífico reitor. Aproveito para cumprimentá-lo e
assim, cumprimentando todos aqui do conselho. Hoje é meu último dia, então todo mundo pode ficar tranquilo aí que eu não vou pedir vista de nada, né? Então, eu entendo as falas do professor Felipe, do professor Thaler, mas eu queria também fazer uma crítica um pouco mais profunda, né? Não funda, profunda, para o nosso regimento geral da pós-graduação, aproveitando esse meu tempo aqui. Eu não acho condizente com uma universidade que tem tido dificuldade de preencher os seus quadros de alunos, tanto na pós-graduação quanto na graduação, dar um tempo exíguo de 60 dias para que os alunos entreguem os seus trabalhos sem nenhuma alternativa que não seja motivo de força maior para o aluno postergar esse prazo. Nós estamos tramitando uma reforma da Resolução 013 de 2014, que é o Regimento Geral da Pós-Graduação. Eu sugeri isso em algum momento nas discussões lá no programa do qual eu faço parte, e pelo que eu vi da última versão, isso não foi levado em conta. Outras universidades impõem, por exemplo, algum tipo de multa, algum tipo de serviço comunitário, algum tipo de justificativa, para que mesmo os alunos, e esses alunos, lá no CCT, eu sou professor da pós-graduação há quase 10 anos. Eu tive 2 alunos bolsistas, gente. Eu tenho 15 orientados com defesa. Os meus alunos que trabalham e fazem mestrado, e agora estou começando a orientar doutorado, eles têm uma dificuldade imensa de entregar o trabalho final nesses 60 dias. Porque eles trabalham 8 horas por dia, que nem a gente. E aí tem que fazer a tese também. É por isso que muitas vezes eles acabam prorrogando os prazos sempre no limite, para conseguir ter o tempo de fazer os seus trabalhos acadêmicos. Então eu urjo aqui o conselho que na hora da discussão da reforma do 013, que dê atenção a esse ponto, porque se isso existisse, a gente não estaria aqui com essa discussão. Isso deveria ser previsto no regimento da pós-graduação. Alternativas para que os alunos que se encontram numa situação não usual possam ter esse prazo prorrogado. Não faz sentido que isso não aconteça. Tá? Desculpem aí, mas é isso. E o relato do professor José está certo. Nós não podemos negar o título ao aluno. Até porque é uma profissional que está chegando ao mercado catarinense aí, bem qualificada, que tem que ter o direito de ter uma remuneração diferenciada pelo seu título. É isso. Obrigado. Obrigado, professor Marcos. Agora, por favor, Manuela, conselheira Manuela, com a palavra, em 3 minutos. Bem, primeiro parabenizo também o relato e acompanho o voto, principalmente pela razoabilidade, né, entendimento de que traria muito mais prejuízo não só para a estudante, como para o programa. E a minha fala vai exatamente no sentido do conselheiro que me antecedeu aqui. Nós temos um regimento de pós que está em discussão. Esse item é o artigo 70, parágrafo 2º, e ele permanece igual. A proposta de mudança não alterou esse item de pauta, que prevê o prazo, mas não prevê a penalidade. Então, assim, nós temos um regimento de pós que é muito amplo, ele deixa muitas lacunas, ele deixa muitas pontas soltas, e ele deixa muitas coisas para os colegiados decidirem. O que acontece é que dentro da universidade a gente não tem isonomia. Um estudante de um programa tem direito a algo que um estudante de outro programa não tem, porque cada programa decide de um jeito. Lógico, a gente sabe que tem especificidades, né? E as especificidades devem ser contempladas. Mas o que deveria ser igual para todos, deveria ser igual para todos. Aí não faz sentido um estudante em outro programa poder entregar o seu trabalho depois dos 60 dias e uma pessoa ser penalizada em outro programa da mesma instituição porque não conseguiu entregar. E não conseguiu entregar não foi porque não quis, apresentou as justificativas. Então, assim, eu peço encarecidamente, nós temos até o dia 30 de maio para encaminhar para a própria IPG as alterações do regimento de pós. Que os programas façam as suas discussões, analisem a proposta e encaminhem os pedidos. A gente precisa conversar mais sobre as normativas da UDESC. Nós temos normativas mal redigidas e nós temos normativas que não são adequadas à realidade. Então, assim, vamos conversar. Eu sou secretária de pós no SEART.
chamem a gente para conversar. É a gente que lida todos os dias com as pessoas que estão entrando e saindo dessa universidade. A gente sabe, é problema de saúde, é problema psicológico, é problema financeiro, é trabalho, é acúmulo. Então, assim, são várias questões que permeiam essas situações. A gente precisa que o regimento de pós seja mais específico em algumas situações e a gente precisa que os programas não deliberem exceções e normativas que sejam mais restritivas que o próprio regimento. Então, eu peço atenção e cuidado nesse sentido e parabenizo de novo o relator pelo relato. Muito obrigado, conselheira Manuela. Agora, por favor, conselheiro Cristiano, com a palavra. Obrigado. Contemplado, eu vou dar a palavra ao conselheiro Oséias para responder a pergunta formulada pelo professor André a respeito da validade do regimento geral da pós-graduação da engenharia florestal frente ao regimento geral da pós-graduação. Vamos começar, então. Obrigado, professor. Vamos começar pelo professor Felipe. Por que não foi incluído esses expedientes? Não sei dizer por que a aluna não incluiu, né? Dizer que se ocorreu antes, perder um filho, eu nem me imagino perdendo meu filho. Se eu perder meu filho, eu acho que eu fico aí uns 10 anos chorando no canto, desesperado, não consigo fazer mais nada, né? Então isso aí eu até é uma resposta assim muito natural, né, professor Felipe? Que perder um filho é algo muito sério, né? A questão, professor André, não é que eu mencionei das resoluções. O que eu notei foi o que a gente faz quando recebe um processo. A gente vai nas normas, a gente começa a ler. Lá no preâmbulo, no artigo 3º dessa 1 de 2022, eu observei que ela estava revogando uma norma do Consune. E isso me assustei, por quê? Porque a gente que já fez algumas normativas, a gente sabe que lá no final a gente remete uma proposta e lá no final quem exara para revogar o Consune é o Consune. Então eu achei estranho isso aí. Foi onde me acendeu um sinal de alerta e vou ver se foi homologado pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Até o dia 8, às 10 horas da noite, quando eu postei o meu relato, eu não encontrei, mas pode ser que tenha sido. Mas eu fiz a minha análise em duas circunstâncias. Uma em que não houve a homologação, porque a homologação não é aprovar o regimento, é verificar se está legal. Análise de legalidade. Verificar se tem algo ali que destoa da norma geral. Isso é homologação. Homologação é a questão da legalidade. Talvez não é o conselho, a Câmara definir o regimento. Não, é só verificar se tem legalidade. O que eu mencionei, professor André, foi que eu não usei essas normas para fazer a minha análise. Foi nesse sentido. Talvez uma sugestão agora, o senhor como diretor, é pedir que inclua essa questão. Havendo entrega intempestiva, quais são? Proporcional ao ato, né? Proporcional. Não perder 2 anos, né? Um atraso, perder 2 anos, aí já a isonomia, a proporcionalidade quebra, porque esse é o procedimento. Se a norma não contempla, a gente tem que ir para os princípios. E os princípios permitem, então, que a gente faça essa análise. Professor Fragalho, eu acho que eu respondi todos, né? Acho que sim, né? Vi aqui o assentimento do professor André, então creio que sim. A abertura de fala em 2 minutos. Supondo também que não haja quem queira falar em 1 minuto, eu vou colocar o processo o voto do relator em votação. Se o senhor puder fazer apenas a síntese, professor Oséias, do voto. Não precisa ler todo o voto, mas apenas a síntese dele. Sou favorável ao recurso da aluna Ângela. Então, em votação, quem for favorável ao voto do relator, por favor, permaneça como está. Aprovado, então, por unanimidade. Temos o processo... Vou chamar, então, o processo também que foi colocado em
em alteração de ordem da pauta, é o processo 3254-2025. Eu acredito que a gente possa resolver em 15 minutos, que na verdade é uma homologação de referendo, então, de pouca discussão, né? E então, por isso que eu estou chamando para antes do recesso para a tarde, né? Então, o processo 3254-2025 vem pela COVEST, que é a Apuração de Vestibulares de Concursos. O interessado é o UDESC. O assunto é a solicitação de pagamento de gratificações aos servidores e servidoras da UDESC sobre o processo seletivo histórico escolar, vestibular de verão 2025, resolução 010/2025 Consune, que foi aprovada de referendo por questão de pagamento. Relator, o conselheiro Márcio Metzner, com a palavra. Eu vou tomar a liberdade de relatar da mesma forma que o professor Oséias relatou, que eu achei muito válido, abreviar o que for possível, né, professor Oséias, em respeito a todos os colegas aí que desde a manhã a gente não se evoluiu nisso. Na verdade, se trata de uma homologação, esse pagamento já foi efetuado, o serviço foi executado no processo vestibular que deu entrada agora no semestre corrente. O valor total pago foi de R$ 174.988,46. Todavia, o relato se estendeu um pouquinho porque me chamou a atenção e gostaria de deixar uma sugestão à administração superior, já que constatamos no processo que 27 servidores receberam mais do que o valor equivalente a 2 PVs, dá R$ 4.420. Esses 27 servidores receberam por serviços que, de fato, prestaram, está de acordo com a resolução, não tem nada de ilegal no pagamento, mas receberam, em média, R$ 6.640 para fazer análise de históricos escolares para o processo vestibular. E o que eu deixo como sugestão de encaminhamento para avaliação são duas coisas. A primeira coisa é estabelecer um teto menor, que talvez permita que, ao invés de 27 servidores ganhem R$ 6.500, talvez 80 servidores ganhem R$ 2.000. Eu acho que seria mais justo, né? Por mais que seja um trabalho de responsabilidade, mas eu também entendo que todo servidor do UDESC carrega consigo essa responsabilidade. E a outra sugestão é que, tal como o vestibular presencial, que existe um chamamento para quem quer participar, também seja feito um chamamento, uma forma digital, oferecendo essas vagas que podem ser executadas, como aqui já tem esse processo, não necessariamente por servidores de Florianópolis, mas por qualquer cidade, é remoto, né? Isso aí é tranquilo. Então seria para oportunizar que todo e qualquer servidor da UDESC pudesse participar dessa atividade da UDESC. Só como parâmetro, esses R$ 6.400 que cada um deles recebeu em média, mais uma vez, merecidamente, porque executou o serviço de acordo com a resolução, equivale, vamos inverter, um servidor que trabalha de fiscal de vestibular em sala de aula no domingo recebe R$ 287. Então, esses servidores receberam em média o equivalente a 22 domingos que um servidor ficou em sala de aula com alunos. Então tem uma discrepância também, que eu também sugiro, quem sabe, uma avaliação do que se paga no processo presencial, que é o que arrecada o recurso que substancia esse aqui. Então são essas sugestões de encaminhamento e eu vou ao meu voto, que por óbvio, considerando os pagamentos atendem ao estabelecido na resolução 026/2008 Consune alterações, sou de parecer favorável à homologação da resolução 010/2005 de Consune, que aprova, nos termos da resolução 026/2008 Consune alterações, o pagamento de gratificação aos servidores da UDESC que atuaram no processo seletivo histórico escolar vestibular verão 2025. Esse é o voto. Muito obrigado, conselheiro. Inscrições em 3 minutos. Professor Cleilei, e se ela não me atender, eu também gostaria de ter a palavra. Professor Cleilei, 3 minutos. Bom dia a todos, conselheiros e conselheiras. Eu gostaria, Márcio, de fazer algumas colocações, quanto às suas vontades.
porque o primeiro é que, em relação, é bom esclarecer que esses 6.600 de algo que foi a cada são equivalentes a 3 meses de trabalho. Tá? Então, não foi por um mês de trabalho, foi 3 meses de trabalho. Segundo, acho assim um pouco complexo você querer comparar um processo onde se faz o chamamento de fiscais de sala de aula, que só vão ali para fiscalizar e presenciar, controlar os estudantes, um processo complexo que exige confidencialidade e confiança, que é a análise do histórico escolar, que é um dos processos de entrada da nossa instituição. Esse processo, nós não podemos esquecer, nós temos, junto com as outras formas de ingresso, ele exige um trabalho que tem que ser, os técnicos, além de ter confiança, o requisito da confiabilidade, ele tem que ter a questão de preparo. Porque não sei se os senhores e a senhora sabem, os históricos escolares têm uma discrepância muito grande conforme sejam as escolas de onde originam. Inclusive, não há parâmetros de comparação em termos de avaliação que algumas escolas, algumas instituições fazem, dependendo do estado onde venha, com relação a outra. Realmente é um processo complexo. Então, verdadeiramente, eu não creio que poderia ser ampliado dessa forma, como você diz, não que eu duvide da capacidade dos nossos técnicos, mas verdadeiramente é um processo que exige que haja um perfil adequado para trabalhar. Com relação a ter, eu gostaria de fazer algumas matizações, porque também já ouvi na Rádio Corredor, vocês sabem que a Rádio Corredor, nós usamos muito esse termo na ESAG, a Rádio Corredor é poderosa. Então eu tenho ouvido nos últimos tempos na Rádio Corredor, como que no vestibular houve está sendo priorizado para o coordenadora no caso, está priorizando um grupo em detrimento ao outro. Então eu gostaria de deixar bem claro duas situações. Primeiro, quando nós iniciamos a gestão em abril de 2000, do ano passado, em 24, né? O processo de vestibular foi assumido pela nova coordenação com duas pessoas para toda a coordenação. Um processo que estava já em andamento e que quando assumiu as provas, só para vocês terem uma ideia, não vou dizer tantas coisas que aconteceram, mas uma das quais, as provas que deveriam estar prontas, elaboradas, as questões do vestibular, por professores contratados por uma equipe anteriormente determinada, no mês de março não estavam feitos e sequer convocados os professores. Então, a coordenadora, ela assumiu Se puder encerrar, um pouco falando em 2 minutos. Vou encerrar e depois falo em 2 minutos. Obrigado. Eu vou usar a palavra apenas, é bem mais rápido. Pedi a palavra só para dizer que nós submetemos a alteração da resolução 026, a antiga forma de pagamento do qualquer processo era por hora extra, né? E as horas extras têm a particularidade de que os servidores eles fazem o mesmo serviço, né? E ganham de maneira diferente porque a hora extra está vinculada ao salário base do servidor, né? Então nós entendíamos que era injusto as pessoas trabalharem a mesma, não é fogo, é névoa só, mas deve dar uma geladinha ali no pessoal. Era só então, para evitar essa injustiça, que nós entendemos que o pagamento via PV, que é piso de vencimento, o significado de PV, seria mais justo. E a questão levou aos valores atuais, que, como bem com a professora Clerilei, é um trabalho de longa duração. Né? Dito isso, eu daqui mesmo vou passar a palavra para o Márcio, se quiser fazer qualquer comentário. Obrigado pelas colocações. Professora, se eu estou aqui hoje é porque a Rádio Corredor me instigou a estar aqui hoje, tá? Certamente não seria diferente. Até porque a informação que chegou, alguém pesquisou e disse: Márcio tem de diversos centros do interior, inclusive, e não tem ninguém do Joinville. Alguém foi lá por matrícula
que me passou isso. Então, assim, deixar bem claro, eu não estou de modo alguma desmerecendo o serviço efetuado, o trabalho efetuado, que requer, sem dúvida alguma, extrema responsabilidade. Né? A minha proposição no sentido, de ampliar o espectro. E aí eu vou até lembrar, em direção ao que o professor Fragani coloca, não conferir os nomes, professora Federico, mas certamente muitos que estão trabalhando hoje, recebendo 6.500, que parece muito, deram sangue no passado por hora extra quando eram subremunerados para essa mesma atividade. Né? Só que a gente não pode também fazer isso o resto da vida, ficar consertando o passado, a gente tem que evoluir, e é nesse sentido. Mas quanto à responsabilidade, uma outra conta que eu tinha feito, eu não lembro de cabeça agora, mas se eu não me engano, esses R$6.500 equivalem a um professor elaborar 22 questões para o vestibular presencial. E elaborar uma questão para o vestibular presencial, eu não sou professor, nunca fiz isso, mas eu ouço relatos, no centro pelo menos, que é um casamento, porque além de você elaborar, tem que ser uma questão inédita, ser submetida, se ela for questionada, mais, e a gente tem um problema, eu ouço no centro que o pessoal acaba elaborando matemática, química e física, pelo menos, o pessoal não quer pelo compromisso que fica por um valor que não é tanto, fica diferente. Então, o que eu não estou dizendo que está demais os 6.500 é pela quantidade, efetivamente, foram 360 análises cada um. É coisa para dedéu. Tá? Mas talvez rever também, então, os valores do vestibular presencial para estimular também a participação do servidor no vestibular presencial, que hoje está ficando restrita a discentes que também merecem, mas o técnico está fugindo, o professor eu já não vejo mais. Eu acho que é importante a gente estar ali, visitando a academia, não sou conhecido das eram essas colocações, e realmente ficaria como sugestões da administração, só para reflexão. Se ela acontecer hoje, aqui nesse ano, o conselho está ótimo para mim. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Mas certamente o seu relato será lido por nós e encaminhado aos setores competentes para análise. Agora, em 2 minutos, a professora Kirley vai complementar o seu voto. Além dela, a professora Kirley, em 2 minutos. Mais rápida e concisa. Estava falando dos problemas havidos e, em função disso, não vou me deter para terminar a convenção. Em função do tempo, vou ser mais concisa. Não vou me deter nos diversos problemas que houveram no vestibular a partir desse início de reestruturação. E a coordenação ela tem uma série de questões que têm que ser mudadas, professor Márcio. Fica tranquilo que tem a proposta, inclusive, com relação aos professores, novos professores, provas elaboradas, questões, atualização da bibliografia, edital para que haja um processo transparente no chamamento das pessoas que vão trabalhar. O problema é que não tem sido dado o tempo, inclusive nós, a gestão, autorizamos desde o primeiro vestibular, enquanto a gente não consegue sanar os problemas que estão surgindo, inclusive no SIGA, com divulgação de listagem errada, que eles têm que conferir cada vestibular, e você sabe disso à mão, né, porque está um inferno isso. Então, nós da gestão autorizamos a coordenação a manter a equipe que já havia e vir repetindo até que a gente possa implementar essas modificações. Agora, só um pouquinho pela minha indignação pela Rádio Corredor, que às vezes eu escuto, eu vou dizer por que eu vou falar. Porque também ao longo desse processo, quando houve, além do que o professor Fragani falou, da modificação do sistema de horas extras para a PV por uma questão de justiça, quando houve o trabalho remoto implementado, muitos técnicos não atenderam ao chamado para corrigir, porque não era conveniente vestibular, não compaginado com horas extras. E agora há uma chuva de demandas de todos os lados, porque viram o valor que houve dessa última equipe, que analisou quase 11 mil processos em 3 meses. Então, acho assim, um pouco de equilíbrio e bom senso, às vezes, é bom nessa universidade. Eu não digo pelo seu relato, que foi perfeito, mas digo pela Rádio Corredor que está rolando ali. Eu acho que não é A, B ou C. Tem que ter um edital, tem que ser por competência, confiabilidade e confiança. Certo? Obrigado, senhor Kirley. Márcio, quer usar a palavra, não? Suponho que não haja interessados em 1 minuto. Então, passamos para o regime de votação. Márcio, eu só peço a sua gentileza que venha ao público para apenas repetir o seu voto, por favor, por gentileza.
considerando que os pagamentos atendem ao estabelecido na Resolução 26 de 2008 do Consumo de Operações, sou de parecer favorável à homologação da Resolução 010 de 2025 do Consumo, que aprova, nos termos da Resolução 016 de 2008 do Consumo de Operações, o pagamento de gratificações aos servidores da UDESC que atuaram no processo seletivo escolar vestibular de verão 2025. Devido o voto em votação, quem for favorável ao voto do relator, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. São agora meio-dia em ponto, então nós vamos interromper a sessão, retornando para o segundo turno da reunião do Consul às 13h15. Tá? Então, iniciaremos a sessão com quórum às 13h15. A sala vai ficar fechada, então as pessoas, se quiserem deixar os materiais, computadores e tudo mais, fiquem à vontade.